Mostrar 3 coisas. Copeiro Ruizão, Mito Júnior e o Carluxo. Começando pelo Ruizão, né? Ele fala o seguinte: ao apoiar o Flávio, Bolsonaro colocou o pé na porta. Como assim? Até agora o que estava acontecendo era esse rolo compressor contra Bolsonaro para apoiar o candidato do grande capital, ou seja, o candidato da Faria Lima. Agora, Bolsonaro colocou o pé na porta. Ele estava quieto. Aí o que acontece? Ele colocou o pé na porta com a candidatura do filho. Num certo sentido, Bolsonaro radicaliza a situação, mostrando o seguinte: se não tiver uma oferta muito vantajosa, ele vai para eleição. E não tem oferta vantajosa, porque a oferta vantajosa é o próprio Bolsonaro ser candidato. E aí, olha o que o Ruizão diz, rapaz. Essa parte aqui, ouvir da boca da esquerda, tem um sabor diferenciado, sabe? Uma coisa muito interessante disso, os dados da situação mostram aquilo que a gente sempre falou. O quê? Bolsonaro não é o candidato do grande capital, Faria Lima. Porque se ele lança o filho, a bolsa cai, o dólar sobe, mostra que ele é o candidato que está em oposição ao grande capital, como Trump. Tá contra o sistema, né, Ruizão? E agora? Agora o pessoal vai ter que fazer campanha pro Flávio. Agora eu acho o seguinte, né? O que ele vai fazer agora é que são elas. A conversa antes do Flávio ser lançado é que Bolsonaro era um cachorro morto. Se Bolsonaro fosse isso, né? Qual a importância do lançamento do filho? Se Flávio for para a eleição, quem vai para o segundo turno é ele. Não tem o que discutir. E aí, a burguesia vai ser obrigada a apoiar o Flávio contra o Lula ou o Lula contra o Flávio. E aí desfaz toda a manobra que era nem Lula nem Bolsonaro. Que estão tentando até agora isso, hein? É um ano de guerra contra o Bolsonaro pra terminar. E é um ano de guerra pra Bolsonaro pra terminar em nada. E não imagina se terminar com a vitória do Flávio. Toda a perseguição feita, todo esse descalabro do judiciário, toda essa passada de pano pra terminar, Mito Júnior eleito. Flávio Bolsonaro, para o eleitorado, parece a mesma coisa que o Bolsonaro, sim. Mas o Haddad, para o eleitorado do Lula, não parece o Lula. O Haddad é um homem interno e gravata, é um acadêmico, é um playboy. Lula é um operário. Na hora da eleição, isso conta muito. Muito. Pegando o gancho aqui pra reforçar quem é antissistema mesmo, o Carluxo ontem falou o seguinte, né? O que realmente é o Centrão? Certamente não é liberdade econômica de verdade, nem autonomia do cidadão. O projeto é outro, silencioso, mas evidente para quem presta atenção. O Centrão opera para preservar os interesses do mercado financeiro, garantindo lucros astronômicos aos bancos e sustentando um modelo de juros estratosféricos que estrangula famílias, empresas e governos. Cada aumento da taxa, cada manutenção artificial desse patamar absurdo fortalece exatamente os mesmos grupos que sempre lucraram com a fragilidade do povo. Esse arranjo não tem nada a ver com a prosperidade ou livre iniciativa. Pelo contrário, cria-se um ciclo de dependência bancária onde o brasileiro é empurrado para o crédito caro, para o endividamento permanente e para a submissão econômica. Um sistema que transforma o trabalhador em devedor e o empresário em refém. Enquanto isso, o discurso de responsabilidade, equilíbrio, moderação política serve apenas de cortina para manter a engrenagem funcionando. Um bloco político que negocia poder, controla verbas, drena recursos e segue obedecendo ao comando dos verdadeiros chefes, os que lucram com a paralisia do país. Não é liberdade, não é desenvolvimento, é controle. É a manutenção de um modelo que escraviza financeiramente o povo e garante que o sistema siga governando nos bastidores, acima da vontade da população. Enquanto muitos fingem não ver, a realidade é simples. Quem controla os juros, controla o país. Quem controla o juro, controla o país. Eu não acho que o caso tá todo errado, não. Que é o seguinte, né? Vou pegar aqui a caneta. Tempo de explicação. Pensa assim, gente, juros, né? Quanto maior os juros, menor é o I, de incentivo para empreender. Porque fica mais caro, né? Fica mais caro. Vai ficar melhor. O incentivo é o quê? Botar o dinheiro na Selic pra ficar parado. Pronto. Passado daqui, lembra que ontem eu falei uma parada que eu falei, isso aqui me pegou, ficou muito animado, quando eu vi o Flávio falando, mas assim, depois a gente tem que ter responsabilidade e tudo mais, e assim, tratar as coisas com mais responsabilidade. Ele não quis falar de austeridade fiscal, equilíbrio fiscal, ele falou responsabilidade. E falou sobre relação dívida-PIB. Por que isso é importante? Que eu falava, gente, tripé macroeconômico, câmbio flutuante, meta de inflação, superávit primário. Se você vem com essa história, que o que a gente tem que olhar é a relação dívida-PIB, você já implodiu 2 pilares do tripé, que é meta de inflação e superávit primário. Para que serve meta de inflação? É um valor que você diz que tem que ser uma meta, e você força o Banco Central através de uma política monetária, a alcançar essa meta. E no Brasil, só existe um único caminho, porque o povo é imbecil, de alcançar a inflação. É juro. Então, se a inflação está alta, você aumenta o juro, você aumenta o juro, você aumenta o juro, você aumenta o juro. E só isso, que no final do dia vai dar dinheiro para quem não quer trabalhar. Então, quando o Flávio fala, cara, vamos pensar em outra situação, vamos pensar na relação, né? Vou botar aqui, ó, relação de dívida barra PIB. Relação dívida-PIB. Por quê? Vamos trazer um dado do próprio Banco Central. Para cada 1% que você aumenta da Selic, segundo o Banco Central, você gera um custo por ano só de juro, por conta do tamanho da dívida do Brasil, de 50 bilhões. 50 bi, cada 1%. Esse dinheiro, às vezes, podia estar sendo utilizado para desenvolver o país. Como assim, Kim? Vai entender? Vamos trazer para sua vida. Você pegou um empréstimo, beleza? E você tem a sua empresinha. Aí a sua empresa tem aluguel, conta de água, luz, telefone, funcionário.
Aí na sua empresinha, vamos supor que esse custo operacional é de 100 mil. Bota aqui, ó, 100k. É a sua empresinha. Aí você lucrou por mês, você teve um lucro, vou botar aqui, ó, de 110. 110k. Desculpa, você faturou 110k, ou seja, qual o lucro? Bota aqui, ó, lucro de quanto? De 10k. Você ganhou 10k. Sobrou pra você, em tese. Depois de pagar água, luz, telefone, funcionário, imposto. Só que você tinha pegado empréstimo. Você, na sua vida, você lembra, pô, sobrou 10 mil, cara, e agora quanto é o empréstimo? Ah, o empréstimo, vamos botar, a passada do empréstimo é 15 mil. E aí você se lascou, você não conseguiu pagar o empréstimo. Tá devendo 5. Na vida real, você tá lascado. E no mundo dos economistas brasileiros, não, você tá de boa. Por quê? Porque se discute o que é o superávit primário. O superávit primário é isso daqui, ó. É o lucro que você tem, ou prejuízo, antes da dívida. Então, no Brasil, a gente vive preso nessa lógica de que tem que ter o superávit primário, tem que ter o superávit primário, tem que ter o superávit primário. Mas vamos voltar para cá, ó. Cada 1% da dívida da Selic é 50 bilhões por ano. Então, imagina o seguinte cenário. Você fecha o ano com déficit zero. Só que a Selic, em comparação, você não está conseguindo pagar muita coisa. Aí você olha o nominal. A Selic é zero, mas o nominal, que é quando você coloca coisa, você fica devendo 200 bilhões. Pensa nesse cenário. Você está devendo 200 bilhões, bicho. 200 bilhões. 200 bilhões, se cada 1% é 50, você está falando que de 4%. 4%. É 200 bilhões. Você terminou no prejuízo. Aí agora pensa o seguinte, né? Você pega o Brasil e fala, gente, aqui a conta de padaria não é 100% dessa forma, mas só pra você entender como a galera escraviza no final dos juros. A conta bem, não é tão preto no branco assim. Aí imagina, quando você sai dessa lógica que só tem um superávit primário e esquece que você tem um prejuízo bilionário dos juros, que você não tá computando nisso, porque você precisa gerar superávit para pagar o empréstimo e não tá gerando. Imagina você fala o seguinte, cara, vamos focar na trajetória dívida PIB. Porque a gente tá tendo, na verdade, déficit no nominal. Se você reduz o juro em 5%, sobra 250 bi. Vamos botar assim, né? Elas por elas. Você reduziu 5%, você economizou 250 bi. Beleza? 5%, caiu para 10%. Você concorda que, de forma muito simplória, se o governo injetar 250 bi na economia, o prejuízo no final é o mesmo com a Selic a 15%? Porque você reduziu a Selic. Aí abriu 250 bi no nominal, na relação dívida-PIB. Porque você reduziu o juro. Você continua sem ter superávit, mas agora, em vez do dinheiro estar indo pro bolso de banqueiro, cara, tu investiu em algum lugar. E talvez esse dinheiro que tu investiu em algum lugar possa render frutos lá na frente. Que seja tu pegar esse dinheiro e dar na mão do povo. Dá, fala assim, toma. Se tu me apresentar um projeto de tirar uma empresa do papel, eu vou te dar um dia de graça. Vai lá, pá. Agora tem que construir. Tu vai lá e constrói. Constrói casa. Casa popular pra dar quem mora em favela. Vamos construir casa. Vamos pegar esse dinheiro só pra favelado. Já foi. Você termina com o mesmo ponto, só que em vez do dinheiro tá indo pra juro, pra banqueiro e pra quem comprou, né, papel do tesouro, você gastou de outra forma. E movimentou a economia. Então, assim, quando você muda uma simples visão da economia, tô colocando aqui em termos muito simplórios, não é 100% assim, óbvio. Mas você consegue entender que quando você troca uma coisa pela outra, muda tudo? Aí, eu acho que isso aqui também é animador, e não é questão de pilha, nem crítica, nem nada, que é o seguinte. A imprensa fez muita questão no primeiro momento de bater nessa tecla. Olha lá, vai pedir conselho pro Guedes, isso, aquilo, outro. E o Flávio postou aquela notícia. O Flávio confirma que procurou Paulo Guedes. Aí ele bota e dá uma desmentida falando assim, ó. Minha fala sobre o professor Paulo Guedes foi tirada de contexto. Na última vez que conversamos, e fui privilegiado com mais uma aula sobre economia, sequer existia minha candidatura na mesa e nunca falei com ele sobre isso. Não vejo que o Flávio tá criticando, tá falando que tá falando assim, ó, eu não quero, nesse primeiro momento, me associar a nada. Eu não quero chegar com um pacote que vou ser obrigado a cumprir X, Y, Z, etc, e tudo mais. E eu acho que isso é importante. Eu vou pegar a percepção que eu tenho que conversar com outras pessoas da direita. É que o pessoal tá começando a entender, eu vou passar só uma percepção. Tem mais notícia pra gente comentar hoje, nem vai dar tempo, senão o vídeo vai ficar gigantesco. Queria falar o Tarcísio, mas eu vou falar. Mas o pessoal começando a entender que, assim, o tempo passou, eu já vi isso na boca mais de uma pessoa, o tempo passou, as pessoas começam a entender um pouco mais como é que funciona a vida, como é que funciona o mundo. Estão começando a entender que os problemas da nossa era são um pouco diferentes, e que a gente deveria estar se questionando mais sobre eles, e que talvez só reaplicar algumas fórmulas não sejam suficientes. A gente vive hoje num mundo que a própria questão trabalhista não é 1850, Revolução Industrial, que até criança trabalhava. Não é isso. Não é, sei lá, 1700 que você tinha escravidão. Não. Graças a Deus, né? Não é, sei lá, início do século XX, que às vezes mulheres não trabalhavam, iam só trabalhar. Não, também não é isso. A gente também não tá no cenário que agora tem a CLT, porque também o pessoal não valorizava o trabalho. Não, também não é isso. A gente tá numa era da inteligência artificial, da uberização da economia, né? Assim, empregos cada vez... que os contratos são cada vez mais maleáveis e possíveis de modificação. Então, assim, como pensar o mercado de trabalho diante dessa nova realidade diante de nós? Talvez, né, as experiências anteriores não sejam suficientes para lidar com isso. Moradia hoje é um problema que era diferente lá de trás.
Lá de trás, às vezes, faltava crédito, faltava, sei lá, empreender engenharia, tudo. Hoje existe realmente uma crise imobiliária que muita gente acabou comprando imóveis, viraram, assim, grandes grupos de locatários, né? Todo mundo que consegue dar uma prosperadazinha, né, na vida, compra um imóvel, já tá subcontratando e tem uma inflação grande no preço de imóveis no mundo inteiro. Como resolver isso? Então, tá dando pra ver que, assim, cara, a gente vai pra onde? Então, nesse momento, não tem tentativa de bater na tecla. É por aqui. Calma, calma, calma. E o pedir a calma é importante porque é exatamente isso que mostra. Olha, a gente realmente precisa ter uma discussão mais séria em torno desses pontos. É por isso que estou pedindo calma. É porque realmente esses assuntos estão sendo pensados para trazer realmente, gente, melhoria para o Brasil, para o povo brasileiro. É o governo Mito Júnior. O governo Mito Júnior tá vindo aí, velho. O governo Mito Júnior tá vindo aí. E vamos nessa. Nossa senhora, velho. Tô empolgado demais com o governo Mito Júnior, viu? Com certeza ia falar muito sobre. A gente começou a campanha, né? Estamos em campanha. Estamos oficialmente em campanha. Mas enfim.